Bom dia, terceiro ano. Bom dia, meus amores. Hoje, sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Antes de começar a nossa aula, eu vou ler um versículo para vocês. Um versículo muito legal. Fala assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O único ser, a única pessoa que nos ama verdadeiramente é Deus. E essa palavra hoje tocou no meu coração e eu senti vontade de falar ela para vocês. Ele é bom o tempo todo, ele nos guarda, ele nos protege e ele tem misericórdia do seu povo, principalmente dos mais pobres e necessitados. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, não vem na hora que a gente pede, porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas súplicas. E ele entrega a solução dos nossos problemas no momento dele. Então, cabe a nós confiar em Deus e sempre agradecer. Tem um salmo também bonitinho que fala assim: em tudo dai graças. Por tudo, né, dai graças. Porque Deus, ele nos livra de muitas coisas o tempo todo. Vamos começar então a nossa aula de hoje? Bem alegres, né? Hoje, sexta-feira. Vamos lá. Atividade de língua portuguesa. Leia a notícia postada no portal G1 sobre nossa cidade. Copie e responda o bate-papo. Então, você vai copiar, é uma notícia bem pequenininha, você pode copiá-la no seu caderno. Faça o cabeçalho, um caderno de língua portuguesa, com a letra bem bonita, bem caprichada. E tem crianças que estão de parabéns. O caderno organizado, a letra bonita, fazem tudo com muito carinho, amor e dedicação. E eu fico muito feliz por isso. Né? Eu vejo o esforço de vocês, eu vejo que vocês são crianças interessadas, crianças dedicadas. Né? Uma turminha 10 mesmo, vocês estão de parabéns. Texto do portal G1. Anápolis determina fechamento do comércio no essencial por 10 dias, em decreto emergencial para frear o contágio do coronavírus. Aqui embaixo está um pouco clarinho, mas dá para vocês lerem. O município identificou as variantes inglesa e de Manaus em estágio de transmissão comunitária entre a população. O prefeito diz que o sistema de saúde beira o caos. Essa notícia foi escrita por Rafael Oliveira, do G1 Goiás, do jornal, no dia 4 de março de 2021. Então, é um texto jornalístico, né? Todos os textos que trazem notícia são do gênero jornalístico. Aí vem a atividade. Então, iniciando novamente. Você vai fazer o cabeçalho no seu caderno de língua portuguesa, né? Essa parte. Copia o texto, ele é pequeno. E você escreve número 1, atividade número 1. Sobre o gênero todo texto, que foi o que a gente acabou de ler. Podemos afirmar que trata de um poema, né? Poema, né, tem versos, rimas, né, estrofes. Não é um poema. É um texto jornalístico? Sim. Né? Textos da notícia, das mídias, né? Texto jornalístico, traz notícias. É uma parlenda? Não é uma parlenda. Nem uma história em quadrinhos. Então, você vai marcar essa alternativa aqui. Qual o nome do jornalista que escreveu a história? Tá lá embaixo, ó. Por Rafael Oliveira. Aí pergunta também a data, 4 de março de 2021. Em que data essa notícia foi publicada? 4 de março de 2021. Próximo slide. Qual o sinal de pontuação que mais aparece no texto dessa notícia? Como vocês podem observar, ó, vou voltar lá no texto. Aqui na notícia principal não tem sinal de pontuação, mas lá embaixo, nessa parte que está mais apagadinha, nós temos: o município identificou as variantes inglesas de Manaus em estágio de transmissão comunitária entre a população, ponto final. O prefeito disse que o sistema de saúde beira o caos, ponto final novamente.
Então, o sinal de pontuação que mais aparece é justamente o ponto final. Qual o sinal de pontuação que mais aparece no texto dessa notícia? É a pergunta número 4. É o ponto final. Então, vocês vão marcar aqui. Essa alternativa aqui. Depois da atividade de língua portuguesa, vem a atividade de matemática. Então, vocês podem fazer o cabeçalho, colocar sua data, já que já fizeram o cabeçalho no caderno de língua portuguesa. Não é necessário fazer 2 cabeçalhos. Segundo o texto, Anápolis ao longo do tempo, o DAE industrial, né, que é instalado aqui na cidade de Anápolis, possui atualmente 151 empresas. É muita empresa, né, gente? Cresceu demais. Se mais de 15 empresas abandonarem suas instalações do DAE, ele passaria a ser formado por quantas empresas? Então, você vai diminuir 151 menos 15. Esse cálculo aqui dá até para fazer cálculo mental. Olha bem, 151 menos 10 dá 141. Menos 5, então você pode fazer esse cálculo mental e também você pode fazer pelo método tradicional. Cálculo, resposta, coloca o 151 em cima, que é o número maior, e menos 15. Essa é a primeira atividade de matemática. Segunda. Segundo o texto, Anápolis ao longo do tempo, que foi esse texto que nós lemos ontem, né? Na aula de ontem. Anápolis possui cerca de 294 escolas. Responda. Qual o antecessor de 294? Antecessor é o número que vem antes. Antes de 294 vem o 293. Qual é o sucessor de 294? 295. O 294 é o número par ou ímpar? Vamos aqui. Para ser par, para o número ser par, o último número dele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, supondo 1000. Como é que eu sei que o número 1000 é par? O último número de 1000 não é o 0? Então, 1000 é um número par. O 82, ele sabe que ele é par? Sim, porque o último número de 82 é o número 2. O 94 é o número par? Sim, porque o último número dele terminou em 4. Então, sempre para você saber se o número é par ou ímpar, é só olhar o último número dele, que acompanha ele. Tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. E para ser ímpar? Para ser ímpar, o número tem que acabar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, qualquer número ímpar, qualquer número que terminar em 1, 3, 5, 7, 9 será ímpar. Por exemplo, o número 583 não terminou em 3, então ele é ímpar. Se for 997, ele é ímpar porque terminou em 7. Tá joia? Então, 294 é o número par. Por quê? O seu último número aqui é o número 4, que é um número par. Então, essa aqui é a última atividade de matemática. Nossa! No ano de 1972, a base aérea começou a funcionar. Esse ano foi um ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. É nesse mês que o ano de fevereiro tem 29 dias. O ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. As horas que passam dos 365 dias dos outros anos. Funciona assim. Nós não temos um movimento de translação. O movimento de rotação é responsável pelos dias e pela noite. O movimento de rotação, a Terra demora 24 horas, certo? Para dar uma volta completa, né? Ao redor do Sol. E o movimento de translação, esse dura um ano. Ela demora 365 dias para dar uma volta em torno dela mesma. É o movimento de translação. E ela demora cerca de um ano. Só que não é um ano certinho.
é 1 ano, 5 horas, 48 minutos e acho que 16 segundos. Ou seja, praticamente 6 horas. Então, quando o ano vira, o 31 de dezembro para o 1º de janeiro vira, que a gente comemora a chegada do próximo ano, na verdade, a Terra ainda não terminou de completar a sua volta completa, né? Só após 6 horas, quase 6 horas, né, 5 horas e 48 minutos, ela termina de dar a volta em torno dela mesma. Então, sempre vai ter esse prejuízo. Todo ano, né, a gente vira o ano faltando, na verdade, 6 horas para virar o ano de verdade. Ok? Aí, para não ficar com esse déficit, a cada 4 anos, eu vou ter o quê? Um dia completo. Porque o primeiro ano ficou 6 horas, o segundo 12, o primeiro ficou 6, 12, 18 e 24. A cada 6 horas. São 4 anos, 4 vezes 6, 24. Então, depois de 4 anos, eu tenho um dia completo. Por isso que de 4 em 4 anos, o ano de fevereiro tem 29 dias. Aí uma curiosidade, né? E quem nasce dia 29 de fevereiro? Ou ele faz aniversário dia 28 ou dia 1º, porque se ele for esperar o dia 29 de fevereiro, ele vai fazer aniversário de 4 em 4 anos. Então, geralmente, a criança é registrada dia 28 de fevereiro ou 1º de março, né? E a família escolhe, porque não tem como, né? Aí o que acontece? A base aérea foi inaugurada em 1972, que foi um ano bissexto. Então, esse ano teve 366 dias. Um dia a mais, correto? Aí eu quero que você escreva os anos bissextos até 2020. O ano passado foi um ano bissexto, né? Ele teve 29 dias. Então, 1976, né, foi um ano bissexto. 1980, né, o ano bissexto também. Lembrando que o DAIA, ele foi criado aqui, ó, 9 de novembro de 1976. Esse período aqui, tanto o ano de 72 quanto o ano de 76, nós já estávamos no período da ditadura, que não tinha presidente, né? Não era uma democracia como é hoje. Eram os militares que tinham tomado o poder. Então, o DAIA, ele foi criado aqui, ó, em 1976. Era uma obra considerada faraônica. Entre os governos militares, eles faziam muitas obras faraônicas, que são obras gigantes, né? Então, muitas construções, pontes gigantes, estádios gigantes, escolas grandes, foi criada no ano da ditadura. Eles tinham esse costume, né, de inaugurar obras grandes. Então, ele começou a funcionar com todo vapor aqui? Não. Ele foi começar a funcionar com todo vapor no final da década de 80, mais ou menos em 88, né, que ele teve programas, né, para chamar as indústrias para se instalarem no DAIA. Foi que deu aquele salto, né, de muitas empresas instaladas lá. E de 1972, que foi criada a base aérea, até 2020, nós temos todos esses anos aqui, ó, que foram anos bissextos, onde o 29 de fevereiro, onde o fevereiro, né, tem aí exatamente 29 dias. Então, vocês gostaram, gente, da curiosidade? Eu vou deixar o grupo aberto, vocês vão comentar lá no grupo o que vocês acharam, né, de ano bissexto. Se tiver alguém que nasceu, né, dia 29 de fevereiro, né, se prontifique, se apresente e fale como é a experiência, né, de nascer 29 de fevereiro. E tem uma lenda também que fala assim, né, que o Superman, ele nasceu 29 de fevereiro, por isso que ele nunca fica velho. É uma piadinha. Certo, crianças? Façam as atividades, faça bem caprichado. Essa semana eu fiquei muito feliz, foi uma semana muito produtiva. Vocês participaram muito e continuem assim. Vocês são crianças abençoadas e essa sala é 10. Essa sala é muito abençoada, muito participativa. E eu fico muito feliz. Tenham um bom final de semana e eu estarei lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês.
Tenham um bom dia e uma boa tarde também.